Deus. Meus amados irmãos, é sempre um momento muito especial, um momento de transmitir a palavra. Da mesma maneira que é um momento especial quando a gente está se preparando para a palavra. E todos os cultos pela manhã, de domingo, tem sido culto de estudo, não é? Culto de doutrina. E eu não poderia deixar de trazer algo que o Senhor tem colocado no meu coração, na minha mente, algo que não é novo, mas que é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Para isso eu convido para que você abra a sua Bíblia, no livro de Tito no capítulo 2, eu estou usando a versão Almeida, século 21, quero fazer a leitura no capítulo 2 de Tito, dos versículos de 11 a 15, amém? Amém? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por todos nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Amém? A palavra do apóstolo Paulo a Tito foi uma palavra para a igreja em todos os tempos. E a escolha desse texto como base para a nossa meditação tem como um dos objetivos para que estejamos sempre lembrados que a principal missão da igreja é proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos a igreja. O que isso significa? Que a principal missão da nossa vida é proclamar a palavra de Deus. Amém? Paulo enfatiza a Tito a que a graça salvadora está disponível para todos os homens, ou seja, todos os seres humanos, independentemente das circunstâncias pelas quais estejamos vivendo. Está disponível. E a graça salvadora de Deus está disponível por um motivo. Porque Deus se dispôs a concedê-la a todos aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Igreja amada do Senhor Jesus, a salvação é obra divina, não é invenção do homem. Obra divina operada pela imensurável graça de Deus, realizada pela pessoa de Jesus Cristo. E aquele que nos convence, que nos faz perceber isso, é o Espírito Santo. O que é que a Bíblia nos ensina? Que o mundo jaz no maligno. Não se assuste não, mas a cada dia ficará pior. Porém, a missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo é nossa. Então, independentemente das circunstâncias, continuaremos ensinando que Jesus Cristo, o homem, é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem.
Continuaremos ensinando que somente renunciando à impiedade e às paixões mundanas, viveremos de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando o arrebatamento ou o chamado divino à sua presença. Continuaremos também ensinando que Deus não divide a sua glória com ninguém e que somente Ele é Deus. Continuaremos proclamando que é necessário crer em Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e único Salvador. Somente em Jesus Cristo nós temos os nossos pecados perdoados por Deus. Amém. A Bíblia nos ensina que devemos suportar uns aos outros. Eita fé! Por quê? Porque nós somos difíceis. Achamos que os outros é que são difíceis. Não, nós não somos fáceis. E o papel da igreja em nossa vida é fundamental para que estejamos sempre aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque não pode haver separação entre a doutrina e o dever. Pensa um pouquinho aí na sua vida. Pensa na vida do seu próximo, não. Pensa na sua. Você está refletindo a glória de Deus? As pessoas estão percebendo que há diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve? Pensa assim, se a trombeta tocar agora, pá! Pensa nisso. Nós estamos aqui para louvar, adorar, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, para apresentar diante dele as nossas petições, para que tudo o que venhamos a pensar, a falar e agir esteja conforme os ensinamentos bíblicos, esteja conforme aquilo que o Senhor espera do discípulo de Cristo. Por favor, não procure perfeição no seu irmão, porque você não é perfeito. Eu não sou e ninguém é. Mas o Senhor nos dá condições para que possamos ter uma vida plena na presença dEle. Então, o ensino bíblico e a sua prática nunca serão substituídos. É isso que a gente tem feito aqui durante todos esses anos. E essa igreja continuará da mesma maneira, proclamando a verdade bíblica. Mas tem gente que pensa que não é bem assim. E eu estava vendo aqui, irmãos, essa semana, e eu quero ler para você um trecho do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, comentário aqui que Tito e Filemon. Eu quero ler aqui nas páginas 6, no máximo até a 9. Ele diz o seguinte: a igreja contemporânea, influenciada pelo secularismo, está criando uma aversão pela doutrina. Os arautos da ignorância, do alto de sua pretensa sapiência, dizem tolamente que a doutrina divina, e por isso
dizem tolamente que a doutrina divina, e por isso devemos substituí-la por uma mensagem mais amigável e palatável. Assim, as igrejas são induzidas a olhar a doutrina como ele fala aqui, corolário, ou seja, como uma ilação, não é? Com uma conclusão, com uma dedução de coisas velhas que cheiram a mofo e trazem desconforto aos ouvidos mais sensíveis. Muitas igrejas já abandonaram o ensino sistemático da palavra de Deus para abraçar as últimas novidades do mercado da fé. Substituíram as escrituras pelos atrativos engendrados no laboratório do pragmatismo. As igrejas crescem em número, mas não em vida. Elas têm extensão, mas não profundidade. Têm influência política, mas não poder espiritual. As igrejas que capitulam a essa sedução pregam sobre a prosperidade e não a respeito do novo nascimento. É claro que a prosperidade ela existe, mas o principal na nossa vida é ter Cristo, é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Falam de milagres e não de arrependimento. Oferecem ao povo o que ele quer e não o que ele precisa. Pregam outro evangelho e não o evangelho de Cristo. Paulo combate, de igual forma, aqueles que desvinculam a doutrina da vida. Não basta ser ortodoxo, é preciso ser ortoprático. Não é suficiente ter luz na cabeça, mas é ter fogo no coração, aleluia. O conhecimento sem vida é inócuo. Uma ortodoxia morta é tão letal quanto qualquer heresia. Há muitos pregadores que têm fome de livro, mas não têm fome de Deus. Conhecem muito a respeito de Deus, mas não têm intimidade com Deus. Percorrem com grande desenvoltura os corredores do saber, mas vivem tropeçando na hora de colocar esse conhecimento em prática. A carta de Paulo a Tito é absolutamente atual. Seu conteúdo deve ser trovejado nos púlpitos, nas cátedras e na imprensa. Devemos rejeitar peremptoriamente toda sorte de heresia, assim como devemos combater qualquer separação entre a doutrina e o dever. A igreja evangélica brasileira precisa desesperadamente voltar às Escrituras. Não há vida irrecuperáveis para Deus. Não há instrumento tão poderoso quanto o Evangelho para transformar vidas, famílias e a própria sociedade. Amém? Igreja, a doutrina nos faz conhecer o nosso papel no mundo em que vivemos. A vontade do Senhor tem que prevalecer sobre a nossa vontade. Não é aquilo que mais desejo, mas aquilo que o Senhor tem. Nós não podemos voltar atrás e fazer diferente, mas podemos fazer diferente agora, amanhã e depois. Eu quero apenas enfatizar 5 atitudes que precisam fazer parte do nosso dia a dia. As 2 primeiras eu fui ao Google para a definição. União é o ato ou efeito de unir-se. Perdão é a decisão de liberar sentimentos de ressentimento, raiva ou vingança em relação a um erro ou ofensa, seja de alguém, para consigo mesmo ou para com os outros. Terceiro,
reconhecimento de que somos falhos. Falei agora há pouco. Ô igreja, sabe que a gente tem algo muito especial, é do ser humano, não é? Muito especial, que é de perceber as chatices dos outros, ou achar que as pessoas são simplesmente por aquilo que vemos, ouvimos, e não imaginar que da mesma forma somos vistos, e que há necessidade de estarmos diante do Senhor para que o Espírito de Deus trabalhe. Quarto, manter o olhar fixo em Cristo. Se o olhar não estiver fixo em Cristo, meu filho, minha filha, a coisa é complicada. E quinto, permanecer com os passos firmes para a nova Jerusalém celestial. Irmãos, a graça salvadora é a fonte da provisão de Deus, que é o amor. A fonte da provisão de Deus é o amor. Não o amor como nós conhecemos, mas o amor perfeito, real. Ele deu o seu Filho unigênito em nosso favor. Deus se manifesta em amor, e o seu agir todas as vezes é justo, poderoso e eficaz. Mas tem circunstâncias, tem situações que não conseguimos perceber isso. Alguns até dizem assim, mas como Deus, que é amor, permite tal situação? Oh, meus amados, nós estamos aqui de passagem, não trouxemos nada e não levaremos nada. A vida com Cristo não é só vitória. Cassiana falou agora há pouco, não é só vitória, vitória, vitória. Mas nós temos a vitória. Não conseguiremos tudo aquilo que desejamos. Quantas vezes oramos, clamamos e não recebemos a resposta que gostaríamos. Nós somos justificados pela fé, sem as obras da lei. Olha, as atitudes e costumes do mundo não podem mais ter espaço na nossa vida. Mas os meus amigos, mas a minha família, Jesus disse o que para os seus discípulos? Vocês são meus amigos, vocês são minha família. A graça salvadora de Deus, por meio de Jesus Cristo, ela visa mudança radical do nosso caráter. Mudança radical do nosso caráter. O que achamos, pensamos, queremos e nos parecem necessários, por mais justos, honrados e corretos que pareçam aos nossos olhos, se estiverem contra os princípios divinos, de nada valem diante de Deus. Quando damos, preste muita atenção, que eu vou dizer algo que eu tenho sempre falado para você. Quando damos espaço em nossa mente e coração para coisas contrárias à palavra de Deus,
quando damos espaço em nossa mente e em nosso coração para coisas contrárias à palavra de Deus, sabe o que é que estamos fazendo? Passamos a dar apoio ao que o mundo deseja. Pensamentos virão, claro, mas nós temos o poder de separá-los, de tirá-los. No momento no qual alguém expressa, preste atenção, no momento no qual alguém expressa a sua opinião, ele vai dizer, eu vou expressar a minha opinião, ou o seu ponto de vista, de algo contrário aos ensinamentos divinos, tal pessoa está se colocando como inimiga de Deus. A graça de Deus nos ensina o correto relacionamento com Deus e com o próximo. Porque o Senhor quer que tenhamos uma vida diferente. E vida diferente significa fazer a diferença. Nos bons momentos, nos momentos difíceis, nos momentos de dor. Choramos por uma perda, mas não nos desesperamos. Porque sabemos a quem servimos, sabemos para onde estamos indo. É preciso que tenhamos a firme convicção de que tudo aqui é passageiro. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Agora, pense um pouco. Cada um de nós, a partir de mim, analisando a sua vida com relação ao que era antes da verdadeira experiência com o novo nascimento, nós somos levados a glorificar a Deus, porque a sua graça nos libertou da impiedade e das paixões mundanas. Então eu volto a fazer a pergunta que fiz há pouco. Cada um pergunta a si mesmo: como está a minha vida diante de Deus? Se a principal missão da igreja é proclamar a salvação, isso tem sido prioridade na minha vida? No trânsito, condomínio, eu não tenho nenhuma dúvida que há pessoas aqui que precisam de uma mudança de vida. E o meu clamor a Deus, em nome de Jesus, é que voltemos para casa ainda mais comprometidos com Cristo. Um compromisso real, profundo, para que tenhamos uma vida agradável a Ele. Se você puder, sentado como você está, feche seus olhos.
Tem crente que precisa ser reconciliado com Deus. Isso é para hoje, para agora. Tem que ser uma decisão real. Faça isso aí no seu lugar, agora, em seu coração. Uma decisão entre você e Deus. Pai eterno, sabemos que o Senhor escuta e responde a cada uma das nossas petições. Que o Teu Espírito Santo esteja tendo liberdade de agir em cada uma dessas vidas preciosas. Que o compromisso pessoal contigo seja um compromisso real, compromisso determinante, para que haja liberdade para o Teu Santo Espírito agir em cada vida que recebe e que aceita a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Equipe do louvor. Amém. Você pode sentar. Na noite que Jesus foi traído, estava reunido com seus discípulos. E após a celebração da última Páscoa, ele então institui um novo momento. Não mais o cordeiro pascal, não mais as ervas amargas, mas agora o pão e o fruto da videira. Amém? Cada um com o seu simbolismo. O pão simbolizando o seu corpo, que seria entregue dali a alguns instantes para ser sacrificado por nós. E o fruto da videira simbolizando o seu sangue que seria derramado no Calvário. Então ali ele institui para a igreja que passaria a viver no período da graça, que a celebração da ceia do Senhor como uma ordenança, como um memorial. E todas as vezes que a igreja estivesse reunida, celebrando a ceia do Senhor, ela estaria anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Quando nós anunciamos a morte, nós proclamamos a sua ressurreição no terceiro dia. Ele está assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por cada um de nós. E aqui em Mateus 26, no versículo 19, Jesus diz assim: mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia
e que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Então há uma promessa. É uma promessa que nós celebraremos, vamos usar uma linguagem humana, uma grande ceia na presença do Senhor, depois do arrebatamento da igreja. Escute bem, aqueles que já morreram com Cristo, eles não estão dormindo, o corpo está ali, porque será transformado, mas fechando os olhos aqui, imediatamente abrindo os olhos na presença do Senhor. Então aqueles que já estão com Cristo estão em espírito, e o apóstolo Paulo nos ensina que ao toque da trombeta, aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão imediatamente transformados. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. O Senhor não vai deixar, não deixou sobre a terra os restos mortais do teu filho, e não deixará também dos seus filhos. Seremos transformados. Mas pastor, e aquele que foi dizimado, que lá teve a bomba atômica de Hiroshima, Nagasaki, né? O russo lançou uma bomba, se não me engano, no Cazaquistão, naquele lugar. E aqueles que foram dizimados, como é? Não é problema não. E aqueles que foram cremados, também não vai ser problema não. Não tem nada difícil para Deus não. O Senhor diz que vão ressurgir. Foi que Jesus disse: existe porventura alguma coisa? O que foi que Deus disse? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias 32 está lá. Não existe nada difícil para Deus. Irmãos, quando nós falamos sobre a ceia, nós somos levados também, não é, ao que o Senhor nos diz lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo diz que recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, a partir do verso 23, 11, 23, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Amém. Não há base bíblica para deixar de tomar a ceia, mas há base bíblica para participar da ceia, pedindo perdão ao Senhor, tendo um conserto na sua vida. É isso. Quando esse examine, pois, o homem a si mesmo, o Senhor está dizendo que o Espírito Santo nos mostra aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. O que é que precisa ser mudado na sua vida? Eu não quero saber, mas o Senhor sabe. Então é um compromisso seu com o Senhor. Essa ceia é uma ceia de amor, é uma ceia de perdão, é uma ceia de união, é uma ceia onde a confraternização é real. E o Senhor nos concede a oportunidade para que estejamos diante dEle, dizendo: Senhor, eu quero que haja um conserto na minha vida. Quem pode participar dessa ceia? Aqueles que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizados em uma igreja evangélica, que estão em comunhão com a sua igreja e com o Senhor.
Se você é de uma outra denominação evangélica e está aqui conosco, você é nosso convidado para participar dessa ceia. Quero convidar os diáconos para se colocarem aqui à frente e passaremos a distribuição dos elementos da ceia do Senhor.